Amados irmãos em Cristo Jesus, colocamos em pé e falamos com Deus em oração. Então, esta casa, depois de bem construída, foi habitada por pessoas relaxadas, que deveriam cuidar, dar a continuidade para que essa casa se mantesse. Porém, com o passar do tempo, essas pessoas não conservando a casa, sujaram as paredes, fizeram puxadinhos aqui a colar, paredes nos fundos, na frente, quebraram os vidros, pois achavam que não tinha necessidade, deixaram a ferrugem tomar conta, as janelas já não abriam mais as assolantes, ficou uma situação bastante caótica. O piso começou a sofrer várias rachaduras, aquilo que estava bonito ficou feio. Só que essas pessoas achavam que estavam ainda vivendo um palacete. E aí o dono, indignado, vendo tudo aquilo, descontente com isso, vendo que o descaso era tão grande, fez com que surgisse a necessidade de fazer uma reforma geral. Esses moradores então acabaram de ter que abrir as portas e deixar o dono adentrar a casa e reformar esta casa. Foi algo muito semelhante com a reforma protestante. Deus deixou a igreja construída para ser vivenciada, usada por todos, mas algumas pessoas se achavam no direito de distorcer a palavra. É aquilo que eu tenho dito muitas vezes: as pessoas optam pelo que é mais fácil, aparentemente, e trazem dor e sofrimento sobre suas vidas. Há mais de 2000 anos, Jesus fundou a igreja e lembrem-se como ele fez isso: preço alto, seu sangue derramado na cruz, dando esta igreja para os pecadores morarem em segurança, terem paz e a segurança de que ali não seriam perseguidos pelos seus inimigos, perseguidos no sentido de que estariam seguros, refugiados na casa do seu Pai. Mas sabemos que não foi bem assim. O ser humano sempre de novo tem negado e rejeitado a Deus e feito de tudo para mostrar: Deus não é importante na minha vida. E nós muitas vezes agimos como aquelas pessoas da Idade Média que rejeitaram a Deus e preferiram seguir caminhos tortuosos de sofrimento e de regras humanas. Devo eu me perguntar como eu tenho vivido a minha vida de fé? Como falamos bem no começo do culto, preciso eu repensar o que é importante para mim. Quando ouvimos a palavra, acontece algo extraordinário na nossa vida, uma transformação tamanha que aquela sujeira limpa. O Espírito Santo então encontra um terreno fértil para trabalhar, expulsar aquilo que não presta, varrer tudo aquilo que não serve para fora de nós, por meio do perdão dos pecados, para nos dar uma casa limpa. Então, quando nós mantemos esta casa, nosso coração alimentado com a palavra de Deus, ele continua limpo. Mas quando nós fechamos os olhos para a palavra, fechamos os olhos para Deus. Meus amados irmãos, é preciso que a igreja entenda uma coisa. Como nós lemos há pouco no Evangelho de João, a verdade liberta. Mas não é uma verdade, a minha verdade, a sua verdade, que o mundo diz que é verdade, mas a verdade que se refere é Cristo. Quando em João 8, versículo 32 diz: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O evangelista está registrando as palavras de Jesus, as quais dizem que Ele é a verdade. Não tem como ser liberto, livre dos pecados, perdoado, se nós não estamos em Cristo. E a igreja da Idade Média estava afundada nos seus muitos e muitos pecados e não enxergava mais a verdade que Deus oferecia. Também hoje a igreja está corrompida em muitas congregações ou
denominações religiosas que fazem de Jesus uma moeda de troca. Eu te dou isso e o Senhor tem que me dar isso e isso, porque eu tenho direitos de ser filho de Deus. As pessoas têm negociado com Deus. Não está muito diferente do tempo da reforma. As pessoas têm usado copos de água para fazer oração, bebido esta água depois, como se fosse um amuleto da sorte. Tem cuspido na boca dos fiéis, alguns líderes religiosos, e eles não têm vergonha de, inclusive, passarem isso em programas de televisão, mostrando como se eles fossem poderosos. Alguns dizem, bem na minha igreja, que aqui temos o poder de Deus, mas não tem palavra, então não tem poder de Deus, tem poder do maligno. Aonde eu tenho buscado, meu Pai? Uma coisa eu tenho certeza, e quem nos acompanha já há um bom tempo sabe que na igreja luterana nós temos o costume de falarmos a respeito daquilo que a Bíblia nos permite. E quando eu era ainda pequeno, isso já faz um bom tempo, eu ouvi os meus pastores falando a mesma coisa, que com certeza eles, quando eram pequenos, também ouviam os pastores falarem a mesma coisa. Ou seja, historicamente, os luteranos têm como praxe pregar o Evangelho, seja oportuno ou não. Isso significa dizer que a igreja luterana continua sempre uma constante reforma, de chamar o pecador do seu pecado para o arrependimento, para que reconheça que a graça em Cristo Jesus realmente transforma, nos aponta para a misericórdia de Deus, a palavra nos aponta para crermos no Senhor, e também a palavra nos aponta novamente a voltarmos às Escrituras Sagradas, pois sem a palavra escrita, não é por meditação que você vai conhecer a Deus, mas nós conhecemos por meio da palavra registrada no texto bíblico. Todos nós, quando fomos batizados, fomos trazidos à comunhão dos filhos de Deus, e a cada novo dia somos lembrados por Cristo Jesus que somos filhos de Deus, porque Ele nos trouxe a família da fé por meio do santo batismo que Ele mesmo realizou em nós por intermédio do pastor que nos batizou. E é por isso, meus amados irmãos, que a reforma tão importante deve ser celebrada como sendo não apenas um acontecimento histórico, mas como sendo um permanente voltar às Escrituras, uma permanente reflexão da necessidade de eu me reclinar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu sou um servo inútil, mereço o quinto dos infernos, mas agora, por causa de Cristo, tenho a esperança de estar na tua presença, porque Ele fez em meu favor. Às vezes é difícil, às vezes é difícil nós aceitarmos que Deus quer nos transformar. Às vezes é difícil nessa transformação aceitarmos que tem coisas que nós temos o hábito de fazer regularmente, tem nos afastado da nossa vida de fé. A palavra viva é que nós temos muitas pessoas aqui da congregação que estão vivendo de modo errado a sua vida de fé, achando que só precisam da igreja de vez em quando. Isso está errado. Eu preciso da palavra sempre. E Deus não abre mão de eu estar em comunhão com os demais irmãos. Cabe a mim e a vocês não perdermos o costume de nos reunirmos em nossas reuniões públicas, ainda mais agora que nós sabemos que o fim dos tempos está próximo. É o que nos lembra, por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz o texto de Romanos 1,17: pois o Evangelho mostra como Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Deus nos reforma, nos transforma, nos molda, sempre de novo. Ontem nós precisávamos de uma reforma de um jeito, hoje de outro. Isso só acontece quando estamos
em Cristo, que sempre de novo vem, conhecendo a nossa realidade, nos transforma para suportarmos os sofrimentos que ainda virão, seja na família, na igreja, no nosso trabalho, tantos outros lugares. Deus continua trazendo o seu povo para perto dele, e nós somos o seu povo. Romanos 3, versículo 20 nos chama a atenção: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, mas porque as pessoas, vou ler tudo de novo. Romanos 3, 20 diz: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu quero muito que o Senhor me dê uma regra, é mais fácil de viver, me dê um manual de ação que então eu viverei mais tranquilo, será mais fácil de eu viver a minha vida de fé. E aí, quando eu digo que a vida de fé ela não está pautada nas regras, mas na graça de Deus, alguns se desestimulam e acham que não é uma igreja séria. E aí, quando começa a conversar, vai explicando, as pessoas ainda dizem: pastor, mas só confiar em Jesus não me basta, eu preciso de algo como uma orientação, um manual para viver. Novamente, o ser humano quer estar preso e não liberto. E se eu e você nós não nos cuidarmos, também caminhamos facilmente para o mesmo caminho. Dentro da igreja, facilmente, se nós não nos cuidarmos, não nos policiarmos, vamos criar regras como essa ou aquela situação, porque é mais bonito, é mais fácil. Pode até ser bonito e fácil, mas tira a liberdade de vivermos intensamente a nossa fé. É preciso que nós entendamos que o foco da reforma foi justamente deixar de inventar heresias e teorias humanas para viver, deixar o orgulho humano de lado, o legalismo de lado, deixar a ganância, deixar as falcatruas e apenas receber braços abertos a salvação que vem de Deus. Somos salvos por graça e de graça. Você e eu recebemos Cristo. Na verdade, somos recebidos por Cristo, que vem ao nosso encontro. Como diz o texto de Romanos que nós ouvimos há pouco, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Você é melhor do que o outro? Não. Eu sou melhor que vocês? Não. Somos iguais aos olhos de Deus. Somos aceitos por Deus, não pela nossa posição na sociedade, na igreja, mas pela fé que nós temos no Senhor Jesus. Por isso, meus amados irmãos, movidos por este amor imenso de Deus por nós, não vamos ficar orgulhosos, nem acharmos que somos melhores por sermos luteranos ou coisa parecida, mas vamos sim focar em proclamar a salvação em Cristo Jesus. Falar da reforma é falar da salvação para toda a humanidade, uma salvação gratuita que custou um preço altíssimo, a morte do próprio Deus em Cristo Jesus. E a mensagem da reforma é muito linda, é a mensagem que nos traz paz e conforto, é uma mensagem que diz: o teu pecado não tem mais poder para te afastar de Deus, pois Cristo morreu para te salvar. É uma mensagem suave, leve. Num primeiro momento pode até nos soar duro, do tipo: e o que eu preciso fazer? Creia. Mas só isso? Parece uma mensagem assim vazia, né? Porque nós estamos tão acostumados do tipo: vai fazer um arroz, tem que fazer as medidas certas, se não fizer vai dar errado. Vai fazer um feijão, a mesma coisa. Vai fazer qualquer coisa, vai varrer a casa, se não varrer bem os cantos, a casa parece que nunca foi limpa, não é assim? Do mesmo modo,
Quando se fala em salvação para a graça, quando nós falamos basta crer, e o resto do Senhor Jesus continuará fazendo por meio de você, que crendo terá um coração agradecido. E aí a gente diz assim: mas é só isso? Nós sempre tendemos a querer uma regra, uma obrigação, mas não é assim que Deus escolheu para salvar a humanidade. O meio pelo qual Ele escolheu é simples: as pessoas são aceitas por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. É o que nos diz Romanos 3:28. Isso significa que o pecador que confia em Cristo tem paz com Deus, não precisa mais viver com medo, nem na culpa, nem na incerteza. Sua salvação não depende de seus sentimentos, mas da promessa firme na palavra de Deus, que mostrou que Jesus cumpriu aquilo que eu deveria pagar, que você deveria pagar. Assim como o Salmo 46, versículo 7 diz: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E assim como o anjo em Apocalipse capítulo 14, versículo 7 anuncia: temam a Deus e ouvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Com isso fica claro: não busca te aprisionar a criaturas, não busque adorar imagens, não busque satisfazer os teus desejos carnais como se eles fossem melhores do que a palavra. Nada supera a salvação em Cristo Jesus. Quem vive diferente da graça oferecida por Deus ainda não conheceu a salvação que Deus oferece. Só conhece a salvação que Deus oferece aquele que tem o perdão gratuito. Só conhece a salvação e tem paz plena aquele que está confiante na graça, na promessa de Deus. Em Cristo Jesus o juízo chegou, sim, mas esse juízo não caiu sobre nós, caiu sobre o próprio Cristo. Por isso podemos viver liberdade, alegria e gratidão. Que nesse dia em que celebramos a reforma possamos pensar quão cara é esta liberdade que nós temos. Cuide para que você não se aprisione pelos teus desejos carnais, não se aprisione por leituras que enlouquecem a humanidade e afastam de Deus. Cuide para que quando você ler a Bíblia, você possa reconhecer Deus falando com você. Não invente regra onde Deus não colocou. O grande erro da Idade Média da igreja cristã foi colocar regra onde Deus não colocou. Do mesmo modo, hoje em dia, coloca-se regra onde Deus não colocou. Como muitas igrejas pentecostais, muitas reformadas, quando dizem que, por exemplo, o batismo é a criança que tem que decidir, o ser humano tem que decidir. Isso não é bíblico. Deus mandou que todos fossem batizados. É só um exemplo das regrinhas que se inventam hoje em dia, que a Bíblia não respalda nenhuma dessas regras, como se a vestimenta fosse mais importante do que a palavra, como se o comportamento por meio de corte de cabelo, de um tipo de ação social específico fosse melhor do que ouvir a palavra. Coloca-se regras onde Deus não colocou. Cuide para que você não siga esse tipo de ensino. Tenha liberdade, e essa liberdade você já tem desde o dia em que você nasceu em Cristo Jesus, mediante o santo batismo. Cuide para que a tua vida seja agraciada somente com a graça de Deus, somente com a fé nas promessas que Deus tem a cada um de nós mediante Cristo Jesus, que por sua vez, tudo isso está bem claro e conhecido na Escritura Sagrada.